Então saudamos também a todos, desejando que estejam bem. E neste singelo trabalho, vamos falar hoje do profeta Ezequiel. Segundo Kardec, o verdadeiro profeta é um enviado de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. E se é enviado por Deus, só pode ser um espírito superior e, portanto, um verdadeiro homem de bem. Será reconhecido pelos seus atos, que terão o cunho da sua superioridade, e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem. Conduzido muitas vezes sem o saber por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. A sua missão de profetizar seria dizer de forma prudente qual o planeamento divino estabelecido para a marcha progressiva da humanidade ou de um determinado povo. O profeta teria, por conseguinte, de estabelecer comunicação com o mundo espiritual. Ora, na doutrina espírita, uma das definições de médium é a seguinte: médium é todo aquele que serve de intermediário entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Então, os profetas bíblicos foram médiuns extraordinários, através dos quais a mensagem do Velho Testamento foi transmitida à humanidade. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece ou Deus torna forte, foi um desses homens chamados por Deus para profetizar. Na época do exílio do povo judeu na Babilônia, após o cerco de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Julga-se que o profeta nasceu por volta do ano 620 a.C., em Jerusalém, no tempo do rei Josias. Era filho do sacerdote Buzi e, embora jovem, era igualmente sacerdote. Tinha cerca de 25 anos quando saiu para o exílio. E julga-se que pode ter exercido ainda no Templo de Jerusalém, não só por pertencer à família sacerdotal, mas também pela linguagem de que se servia e pelas atitudes que tomava, mostrando-se, de certa forma, familiarizado com os preceitos judaicos e com o Templo de Salomão. Diz-se que o profeta nasceu por volta do ano 620 a.C., porque muitas das informações que temos são apenas do seu livro, o seu livro que tem o mesmo nome, e muitos dos acontecimentos são difíceis de entender qual é a sua verdadeira data. A sua esposa faleceu subitamente pouco antes da cidade ter sido destruída pela ofensiva babilônica e, portanto, antes do exílio. Este triste acontecimento foi-lhe anunciado por Deus. Portanto, previamente ele soube que sua esposa ia falecer. E o profeta foi proibido de se lamentar ou realizar qualquer ritual relacionado com o luto. Em Ezequiel, encontramos esta passagem em Ezequiel, no seu livro, no capítulo 25. Então foi-lhe proibido qualquer ritual relacionado com o luto, e isso serviria como exemplo para o seu povo em relação ao sofrimento e às dificuldades de que já estava a passar
de que estava a ser alvo, com o cerco da cidade, mas principalmente com o exílio e com todas as complicações que ele iria passar, que o seu povo iria passar. Em 597 a.C., Ezequiel foi então levado para a Babilónia, junto com nobres ilustres, com artesãos habilitados, e foram levados também os tesouros do templo e do palácio real. Alguns dos deportados foram colocados em prisões, outros feitos escravos, mas à maioria foi permitido agruparem-se, formando colónias judaicas. Ezequiel recebeu essa liberdade. Vivia em Tel Aviv, a cerca de 80 quilómetros a sudoeste da cidade da Babilónia, junto ao rio Quebar, um grande canal do rio Eufrates, que corria em volta da cidade. Nomeado através da palavra do Senhor, sentinela da casa de Israel, sente-se responsável pela salvação de cada um dos seus compatriotas. A ele se dirigiam os anciãos, desejosos de obter uma resposta para os seus problemas e também do seu povo. Insurge-se com veemência contra os falsos profetas e contra aqueles que faziam correr ditos enganosos, provocando a confusão. Incluído nos profetas maiores, porque, como já ouvimos com certeza, aqui os profetas dividiam-se em profetas maiores e menores. Ezequiel está incluído nos profetas maiores, designação dada pelo conjunto dos mais extensos livros proféticos do Antigo Testamento e não pela importância dos próprios profetas. Pela vastidão, portanto, do seu livro, Ezequiel está incluído nos profetas maiores. Através dele, dirigia-se frequentemente aos seus ouvintes, a dialogar com as pessoas e a realizar ações simbólicas diante delas. No seu livro encontramos várias visões, algumas complexas e misteriosas, outras grandiosas. A chamada pelo alto para ele exercer o seu ministério profético é uma das mais espetaculares. Esse chamamento é descrito em detalhes no capítulo 1, 2 e 3 do seu livro. Nessa ocasião, o profeta teve uma visão da glória divina. Os 4 seres viventes, querubins, vistos por Ezequiel, lembram também o chamamento que foi feito ao profeta Isaías, em que ele viu os serafins que ministravam diante de Deus. Existe também uma semelhança com a visão do trono de Deus do apóstolo João Evangelista no Apocalipse. Quando Ezequiel, ao presenciar aquilo que lhe foi mostrado, caiu com o rosto em terra, diante de visão tão gloriosa, escutou as conhecidas palavras: Filho do homem, põe-te em pé. Geralmente estas palavras eram-lhe sempre ditas nas visões ou nas aparições. Naquele momento, Ezequiel ficou capacitado pelo Espírito
a tornar-se um canal de revelação divina e proclamar assim a palavra de Deus ao povo. As parábolas e as alegorias são também frequentes no seu livro e possuem rara beleza profética, sobressaindo pela extensão e riqueza de pormenores. Ezequiel evita falar dos elementos divinos de maneira humana. Ele diz sempre: eram algo como ou assemelhavam-se a. Isto prova que de facto ele via coisas que nunca tinha de facto presenciado. Nos capítulos finais do seu livro, apresenta a visão do novo reino de Deus. Descreve o templo futuro. Fala da nova lei e do culto como verdadeiro legislador e divide a Palestina entre as tribos de Israel à maneira de autêntico Senhor. É costume dizer-se que Ezequiel é o profeta das visões, da imaginação, do simbolismo, tudo isto conforme encontramos na Bíblia. A ideia dominante do seu livro é de que o povo e a terra devem ser santos, como Deus é santo, e entregar essa mensagem não só à sua gente, mas também às 7 nações estrangeiras em seu redor. Tem ainda como finalidade o seu livro a de conservar a fé do seu povo no exílio, fiel a Deus, segundo o conceito e glória final do reino de Deus. Então, Ezequiel preocupava-se em que o seu povo se conservasse fiel ao Deus único. No livro, ressalvando a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus, ao invés de somente culpar os antepassados e suas faltas como a única causa do exílio. Isto era para nós hoje a lei de ação e reação, em que todo o efeito tem a sua causa. Ele já se preocupava em chamar a atenção a cada indivíduo para perceber que a responsabilidade do exílio não era apenas dos antepassados, mas que era de cada um. Diz-se que Ezequiel morreu na Babilónia, portanto no cativeiro, por volta do ano 570 a.C., à altura da sua última profecia. Foi contemporâneo dos profetas Jeremias e Daniel. Jeremias, na mesma altura, profetizava no reino de Judá e Daniel na corte de Nabucodonosor, portanto do rei que havia invadido Jerusalém. Sabemos que a obra que está no coração de Deus precisa de ser levada adiante por homens e mulheres que se dispõem a esse serviço. E é por isso que desde tempos imemoriais, irmãos nossos, de várias formas, se mantiveram fiéis à aliança com Deus e, quando chamados, sempre repetem a mesma frase: eis-me aqui, Senhor. Então, é este pequenino conteúdo que vos trago, falando de Ezequiel, e que também nós nos possamos dispor
para, de alguma forma, colaborarmos nesse grande trabalho que é necessário que se faça para podermos espalhar a obra que está no coração de Deus. Então, obrigada pela vossa atenção.